convite para nós também estarmos aqui. A gente, na verdade, tem que... Ih, passou com meu tênis. Estou rindo porque o nosso cachorrinho acabou de passar com o meu tênis, sabe, gente? Ele é muito ciumento, então, se ele e eu estamos fazendo, em determinados momentos, alguma coisa que não dá toda a atenção para ele, ele vai lá do tênis e sai correndo. Catou meu tênis. Cadê a transmissão? Então, estava dizendo que em outras circunstâncias talvez não fosse tão fácil a gente se encontrar, não é? E agora a gente tem a possibilidade de se encontrar com vocês. Para nós também é uma bênção própria desse tempo, não é? Parece assim contraditório a gente falar nesse tempo como uma bênção, mas a gente tem feito, desde o início desta pandemia, a experiência de buscar identificar aquilo que nosso Senhor teria para nós. Uma das primeiras coisas que brotou aqui no nosso coração foi essa pergunta, não é? O que Deus tem para nós nesse tempo? Enfim, a gente considera que um dos presentes do nosso Senhor para nós nesse tempo é justamente estar com vocês. Nós estamos acompanhando bem de perto as realidades que circundam as famílias neste tempo. E por conta disso, a gente pode também considerar que a Semana da Família, vindo agora, neste momento, nos dá a possibilidade de a gente assim, alinhavar algumas realidades que, com certeza, as nossas famílias viveram. E Ana, estamos aqui para assim, dar um pouquinho da nossa... um compartilhamento, na verdade. Cada um de nós nos encontramos aqui como família e como casais numa experiência que ela pode ser agora, vamos dizer assim, cada um chega com a sua bagagem, não é? E Eliana e eu estamos aqui com um pouquinho daquilo que a gente organizou aqui como parte da nossa bagagem para se unir à bagagem que você já tem, mas o bonito é que não é para pesar a bagagem de ninguém, é para aliviar a caminhada, né? Para que a gente possa seguir em frente de modo mais certeiro, de modo mais objetivo e tendo cada vez mais claro o modo como a gente pode concretizar a vontade de Deus na nossa vida como casados e na nossa vida familiar também. Nesses dias, preparando este conteúdo para estar com vocês, nós nos deparamos com muita alegria com o tema que o Papa Francisco já escolheu para o Encontro Mundial das Famílias, que vai ser no ano que vem, em junho. Eu não lembro bem qual foi o país que já foi escolhido, enfim, vai ser entre os dias 23 e 27 de junho, o Encontro Mundial das Famílias, e o Papa Francisco já escolheu o tema, que é o amor na família, vocação e caminho de santidade. É a partir deste tema que o Papa Francisco nos pede para que a gente já comece a se preparar para o Encontro Mundial das Famílias, uma vez que esse tema ele também está muito dentro da realidade daquilo que, como casais cristãos, a gente tem caminhado e com os objetivos da pastoral da família. O ambiente que Eliana e eu percebemos e a gente gostaria de compartilhar com vocês, que a nossa fala ela vai ser assim dentro dessa perspectiva, é um ambiente aonde nós, como família, estamos buscando respostas para uma série de indagações bem importantes que a gente vive a respeito da nossa vida como casal e da nossa vida familiar. Todos nós que fizemos uma experiência com o nosso Senhor, nós estamos, então, buscando concretizar esta experiência dentro de nossa casa. Entretanto, a gente também está num ambiente que nos pressiona para que a gente encontre respostas. Não é? Eu imagino que seja também um pouco a experiência de vocês, quem tem até um pouquinho mais de experiência de encontrar casais, de encontrar marido, ou na maioria das vezes as mulheres, não é? Que perguntam
O que a gente vai fazer Dá para ver que para que a minha família ela tenha uma experiência com Deus? O que nós dois, como casal, temos que fazer para que a gente concretize no nosso dia a dia essa experiência com Deus? Então, Eliana e eu, a gente percebe que falta em todos nós uma compreensão de que esta experiência com Deus, especialmente por se tratar da família, é uma experiência processual. Quer dizer, ela está dentro de um processo, está dentro do processo de conversão de cada um de nós. E considerar esse processo, ele é muito importante, porque se a gente desconsidera que a gente está dentro de um processo, quer dizer, um processo de mudança, um processo de transformação, se a gente for pensar, não é, minha gente, no processo que cada um de nós entrou por conta desta pandemia, não é? Um processo de conhecer uma nova realidade. E aí a gente pode pensar naqueles processos próprios que começaram a acontecer dentro de nossas casas, não é? O processo da gente estar dentro de casa. E a gente começar a entrar dentro de um processo de adaptação que ele comporta o modo como cada um de nós se coloca, mas também o modo como a família começou a se confrontar neste tempo. Então, aqui está o perigo que a gente evidencia junto com vocês, de a gente, quando se trata da nossa vivência familiar, da nossa vocação como família, da nossa vocação para o amor, se a gente não considera que nós estamos todos dentro de um processo, a gente corre o risco de se machucar e de machucar também quem está do nosso lado. O tema que o Papa Francisco escolheu para o Encontro Mundial das Famílias no ano que vem é o amor na família, vocação e caminho de santidade. E é assim impressionante, não é? Porque objetivamente o Papa Francisco, ele está com este tema, ele deseja convidar a Eliana e a mim e a cada um de nós para que nós entendamos que as relações familiares na vida cotidiana, elas podem ter um valor salvífico. Isso é muito importante que a gente está dizendo agora, por isso eu vou repetir. As relações familiares, quer dizer isso, quais são as relações familiares? São as nossas relações do nosso dia a dia. É o acordar, é para ir para o trabalho. Hoje a gente pode falar um pouco disso, não é? Porque em algumas realidades do nosso país, algumas pessoas já estão retornando ao seu trabalho. É o nosso dia a dia em casa, é o modo como a gente cuida de casa, das coisas de casa, cuidamos dos nossos horários, a hora que a gente acorda, toma café, o modo como a gente cozinha, arruma as coisas, enfim, a vida familiar no seu cotidiano, na vida cotidiana. E continua, estas relações familiares, elas podem ter um valor salvífico. Aqui está uma coisa importantíssima. Um valor salvífico quer dizer o quê? Na prática, você pode salvar a gente, pode salvar a família. Não é? E por quê? Porque essas relações familiares, na vida cotidiana, são uma ocasião para que a gente viva o mandamento do amor. É tudo muito simples, mas nós precisamos ficar muito atentos a estas palavras, porque nós estamos falando da vivência do mandamento do amor no cotidiano da nossa vida familiar e que aí a gente tem ocasião de salvação para a nossa família. Quer dizer, aqui a gente já vê que todos nós estamos sendo chamados para voltar para a nossa casa, para nos concentrarmos no nosso dia a dia. Eu já me lembro aqui de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que pode ser até que você já tenha escutado, mas num dado momento, Teresa de Calcutá disse: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Então, nós estamos sendo convidados para que a gente, mais do que nunca, que nós voltemos para a nossa casa. Todos nós temos no coração uma preocupação com as nossas famílias, no sentido assim de que tenham uma experiência com Deus. E aqui também está o perigo de a gente endereçar as nossas famílias para a igreja lá fora, para o padre, para
para o grupo de oração, para o serviço na igreja, e deixarmos de considerar que, de fato, a nossa família, o nosso lar, é o ambiente, mais ainda, é a ocasião para a salvação da nossa família. Retorno agora para o tema que o Papa Francisco já indicou para nós: o amor na família, vocação e caminho de santidade. Nesse tema tem uma palavra muito importante que é caminho de santidade. A palavra caminho ela é muito importante para a gente, porque aqui está uma proposta para que a gente entre num caminho, para que a gente possa viver no cotidiano de nossas relações uma experiência salvífica. E indica para a gente que é uma vocação. Quer dizer, quando a gente começa a viver assim, a gente começa a viver em resposta a nosso Senhor, que nos chama para que nós vivamos o cotidiano, no cotidiano da nossa relação a dois, no cotidiano da nossa relação familiar, uma experiência com o mandamento do amor. Esse mandamento do amor, a gente está falando, é óbvio, não é? Estamos falando do amor de Deus. E a vivência do mandamento do amor de Deus é a vivência daquilo que é este amor na sua essência. Quer dizer, Deus que se encarna em seu Filho Jesus e ali ele revela para nós o seu amor. A gente está falando aqui novamente de um outro processo. A gente está falando da encarnação. A gente está falando de Deus que, para revelar o seu amor a nós, se encarna em seu Filho Jesus. Então, nosso Senhor entrou no processo da nossa existência. E aí a gente pode falar que nosso Senhor entrou no processo da nossa família. Por que eu estou falando tudo isso? Aqui está um convite para que nós entremos num processo para a salvação das nossas famílias. Que a gente entre num processo para que a gente viva o mandamento do amor. Isso aqui também quer dizer que a gente compreende. E aqui está um aspecto bem de compartilhamento com vocês. A gente entende que Deus ele é capaz de transformar a nossa vida a dois, a nossa vida familiar, de uma hora para outra, porque Deus é grande, pode fazer milagre, sim. E a gente vai correr atrás desse milagre, sim. Entretanto, normalmente não é assim que Deus faz. Entretanto, normalmente a gente vê, são fogos aqui, gente, de artifício, porque a nossa cidade, ela comemora aniversário nesse mês de agosto. Então, é uma cidade bem festeira, aqui do interior de Sergipe, tá bom? Então, os fogos começaram, não sei nem por que essa hora, porque a gente ainda não entendeu quais são os horários deles. Mas eu sei que tem fogos às 5h30 da manhã. Meio-dia. O coitado do nosso cachorrinho enlouquece também por causa dos fogos. Então, ele está aqui pedindo arrego. Falei ali que eu precisar sair um pouquinho, é por causa disso. Enfim, estamos convidando você para compreender esse processo, nesse processo de vocação para a santidade e de vocação para viver na cotidianidade da nossa vida um processo de salvação. A partir de aqui, Eliana e eu preparamos 7 passos para que a gente viva a nossa vocação. Ó, vai ter uma celebração, né, gente? Os fogos não ficam a noite inteira, não se preocupem não, tá? Vamos em frente. Então, Eliana e eu, a partir disso, queremos compartilhar com vocês aquilo que a gente foi considerando de importante ao longo desses últimos tempos, e a gente traduziu isso em 7 passos, para que a gente possa viver o amor na família como uma resposta, não é, a esta nossa vocação, e para que a gente entre num caminho de santidade. Eu penso que aí, Eliana e eu pensamos juntos, que aí está uma coisa muito grandiosa, é a gente olhar para os membros da nossa família, todos eles num processo de transformação, tá bom? Eu não estou vendo a tela de todo mundo, tá bom? Eu estou vendo aqui apenas 1, 2, 3, 4, 5 telas. Quem está acompanhando a gente, está todo mundo ouvindo a gente bem? Tudo ok? Todo mundo vendo a gente bem? Ok? O conteúdo está indo tudo bem por aqui? Alguém dá algum sorriso? Estou achando todo mundo sério pra caramba.
O Júlio e a Kátia, Valesca, Renato, Carla. Padre Reinaldo, gente. Chegou o Padre Reinaldo. Padre, sua bênção, Padre. Oh, meu Deus, coisa boa ter Padre aqui. Beleza. Obrigado, Padre. Nos abençoe. Então, Eliana e eu queremos propor 7 passos para viver esse amor na família. Beleza? Quem quiser tomar nota, pode tomar nota. Depois a gente vai abrir um tempo para perguntas. Não é isso, Valesca? Quem quiser anotar também no computador, no bloco de notas. Vamos lá, então. Primeiro passo. Comece com você. Aqui está um convite bem concreto para que ninguém espere por ninguém. Porque, na verdade, a gente acaba esperando, não é? Talvez a gente não tenha entendido que a transformação de quem a gente ama começa na gente. E aqui também vale a pena a gente ressaltar que esse comece você sempre tem no nosso relacionamento a dois aquela pessoa que tem mais facilidade de dar o primeiro passo. Tem aquela pessoa que tem mais facilidade de quebrar o gelo, de pedir perdão primeiro, que toma mais iniciativa, né? Quem é que na relação toma mais iniciativa aí? Levanta a mão para a gente ver. Aqui em casa, quem toma mais a iniciativa é a Eliana, e durante um bom tempo foi muito mais a Eliana, não é? Mas graças a Deus, já faz um bom tempo em que eu também... melhorou muito. Melhorei quantos por cento? Uns 80%. Opa! Olha que beleza. E era isso, seja louvado. era isso que eu ia dizer. Comece você, porque depois de um tempo o outro também. Chega um momento que o outro começa a dar passos também, né? Mas não fique esperando do outro. Se você tem mais facilidade, comece você. Nós compartilhamos com vocês que nós somos, assim, completamente convencidos de que a transformação de que a gente ama começa no nosso coração. A sua casa precisa de paz. Então, seja a paz que a sua casa precisa. Sua casa precisa de amor. Talvez falte perdão na sua casa. Seja na sua casa uma presença que ajude as pessoas a perdoar. Ou podemos dizer até, de uma forma bem genérica, mas também importante, né? A minha casa precisa de Deus. Então, seja na sua casa uma presença. Não é? Cada vez mais claro para todos nós, não é, que é o nosso comportamento que ele vai revelando a presença de Deus. Não é? É o modo como a gente reage às questões da nossa casa, do nosso dia a dia, que vai revelando quem Deus é, como Deus ama. E tudo isso vai depender de um trabalho muito pessoal, né, que cada um de nós precisa fazer, e até mesmo aqui, nesse primeiro passo, está um questionamento, não é? Porque é possível que muitos de nós ainda estejamos endereçando os nossos familiares para uma experiência de Deus fora do cotidiano da vida, fora do cotidiano da vida familiar, fora daquele dia a dia, sem considerar que o ambiente de casa ele é o mais favorável para que a gente possa fazer uma experiência com Deus e comunicar esta experiência com Deus. Então, o primeiro passo? Comece você. Comece você. Aqui, gente, a gente vai abrir mão de quem está certo e de quem está errado. Aqui a gente vai simplesmente começar a se comportar de um modo que a gente se... Tirou o áudio, tá sem áudio. Travou o áudio. Isso. Agora tá ok. Travou de novo. Mas não fui eu não, viu, gente? Alguém está mutando a gente. Voltou? Voltou agora, né? Se acontecer de novo, vocês me ajudem, tá bom? Segundo passo.
segundo passo é observar para conhecer. A nossa vida familiar e a nossa vida a dois, ela tem sido cada vez mais corrida e a gente vive num mundo que nos pressiona para que a gente viva de forma superficial mesmo os nossos relacionamentos marido e mulher e dentro de casa. E uma das coisas que a gente não está fazendo mais é observar. Existe uma pesquisa americana que fala que nós estamos, nas últimas décadas, perdendo a nossa capacidade de fazer leitura facial. Porque a gente tem se olhado muito pouco, a gente tem perdido a habilidade de ler os sentimentos no rosto das pessoas com as quais eu vivo. Eu não sei quem é que está aí perto de você, mas eu posso perguntar, né? Quanto tempo vocês não se olham, né? E olhar não assim aquela passada de olho, não. Assim, quanto tempo que a gente não se observa, não é? E a gente observar para poder conhecer quem está do nosso lado. Enfim, deixa eu só terminar esse pensamento a respeito do risco da gente estar perdendo a capacidade de perceber as pessoas através do rosto, né? Sentimentos como desapontamento, tristeza, alegria, raiva, preocupação, frustração. Tá tudo certinho o áudio, né? Tá. A gente tem perdido esta habilidade e é preciso desenvolver esta habilidade, porque principalmente o que Deus fez conosco enquanto povo de Deus, se a gente vai para a história do povo de Deus, a nossa história que está no Antigo Testamento, a gente vê que Deus olhou o seu povo, Deus escutou o seu povo, e que nós somos chamados a viver esta expressão, esta experiência, para que a gente então possa conhecer as pessoas. Mas se a gente não observa as pessoas que estão próximas a nós, a gente vai ter uma ideia de quem elas são, não é? E pouco a gente vai conhecer as pessoas, né? Esse também observe para conhecer é muito importante, porque pelo fato de que nem sempre a gente consegue expressar tudo aquilo que a gente vivencia, que a gente sente. E quando o outro observa, ele vai me ajudando a compreender certas coisas que muitas vezes nem eu mesma compreendo, né? Então, e aí está a beleza do relacionamento a dois, né? Do casal. E está a beleza dos pais com os filhos. E o advento do celular, especialmente, não mais só aquele celular que serve para ligar, né? Que você fala e o outro atende, mas, enfim, que é, na verdade, hoje um mini computador que faz tudo, né? O advento desse celular, ele retirou muito essa capacidade de observação, né? De você observar as pessoas em casa, de você conversar. Tem famílias que hoje se falam pelo WhatsApp, não conversam mais, né? Aí manda carinha triste, manda carinha que está com fome, não se fala, não conversa, né? Não conversa mais, não existe mais o diálogo, né? Aquele sentar na mesa, né? Os pais observarem os filhos também observarem os pais, marido que observa a esposa para saber, de fato, o que a faz feliz, né? Porque nós, por exemplo, esse ano nós vamos fazer 29 anos de casados. E é interessante, né? Porque nesses 29 anos a gente pode dizer quantas coisas nós fomos mudando ao longo desses anos, desses 29 anos de casamento. A pessoa com quem eu casei não é uma foto que eu tiro e permanece daquele jeito, não. Né? Mudou por fora, mudou por dentro também. Né? Então, aquilo que
no começo do nosso casamento, eu observava no Ricardo, hoje já é totalmente diferente. Quantas coisas mudaram, né? Algumas permanecem, outras não. Então, é importante observar para conhecer. E se nós, no nosso relacionamento, por exemplo, a dois, quando nós observamos o outro, nós temos a possibilidade de nos anteciparmos a uma série de coisas, né? A gente pode antecipar o outro em gestos de carinho, né? De preocupação, onde eu manifesto a minha atenção, meu carinho, meu cuidado, né? Como é importante, por exemplo, depois de tantos anos de casados, a gente ainda ter aqueles gestos de amor e de carinho, de cuidado. Mas para isso a gente tem que continuar se observando. O grande perigo na prática é que no futuro, ou no presente, não é? O marido já não vê mais quando a mulher pintou o cabelo. Não observa mais quando ela mudou a cor do cabelo, né? Às vezes ela fez só... cortou, né? Se cortou, não observa mais o corte do cabelo. E se não observar mais o corte do cabelo dela, que vai fazer algum tipo de elogio, né? Na prática, o marido, estou falando aqui da parte dos maridos, o marido não vê mais quando a mulher está precisando de um batom novo. Ele não observa mais a mulher dele. Não sabe quando ela comprou uma roupa nova, e ela põe a roupa nova e sai do quarto. E não observa, e não diz nada. Marido e mulher sabem quanto que isso é desgastante. Isso acontece com certeza absoluta porque a gente parou de observar. Ok? Já nesse segundo ponto, quero lembrar você daquilo que a gente falou aqui no início da nossa conversa. Nós somos ávidos para ter respostas. Eliana e eu, nesta noite, estamos aqui com muito carinho para propor a vocês um caminho. Então, o primeiro passo, comece você. Segundo passo, observe para conhecer. Terceiro passo, conheça para amar. Calma? Vamos aprofundando. Conhecer para amar. Então, na prática é o seguinte, Lilica, fala um pouquinho da sua família. Eu venho de uma família numerosa, uma família que é ali da região sul-fluminense, estado do Rio de Janeiro, mas uma família assim com bastante costume mineiro, né? Porque sempre ali com fogão de lenha, a fazenda, o leite, o queijo de Minas, né? Pão feito em casa, uma família onde eu aprendi muito a importância do amar fazendo, então de um amor efetivo, né? O amor que não é aquele amor que é manifesto nas palavras ou nos gestos de carinho, mas um amor que é manifesto pelas coisas que se faz, né? De forma efetiva. Então, eu aprendi muito que a gente ama fazendo o outro se sentir amado por aquilo que eu faço. Então, eu venho dessa família numerosa, uma família onde eu fui a caçula depois de 6 anos e meio do meu irmão mais novo. Então, assim, ele era o caçula e eu cheguei, mamãe achava que ela já estava na menopausa, né? Mas não era. Eu já ainda tinha a rapa do tacho, que era eu. Então, fui a 8ª, ali, a temporona, e uma família com características totalmente diferentes da família do Ricardo. Onde que Eliana aprendeu sobre o amor? Não é? Não foi depois que a gente se encontrou. Aquela experiência nem basal. Foi na Canção Nova. Nem foi na Canção Nova. Aquela experiência alicerce de amor que Eliana teve. Foi em casa. Papai e mamãe, foi com o seu Vicente e com a dona Madalena e com os 7 irmãos.
Então, a Eliana tem uma experiência de amor que não é a minha experiência de amor. Eu sou nordestino, de uma família pequena, são só 3 filhos, todo mundo muito afetuoso, não é? Na família de Eliana, a história da experiência de amor era um amor efetivo. Na minha, é um amor afetivo. Eu lembro do meu pai e da minha mãe de beijo, carinho, abraço, chamego. E Eliana quer me fazer feliz, e eu adoro, ela faz um bolo bem gostoso. Entendeu? Porque é assim que ela aprendeu a expressar amor, porque essa experiência de amor que Eliana tem. Eu procuro demonstrar meu amor pela Eliana, me interessando nas coisas que ela faz dentro de casa, por exemplo. Eu sou muito companheiro da Eliana dentro de casa. Mas se ela está fazendo alguma coisa e eu não estou lá presente, porque eu estou em outra atividade, gosto de perguntar, amor, o que eu posso fazer aí para te ajudar? Porque isso tem significado para ela. Isso quer dizer, então, que eu vou, porque eu amo a Eliana, eu não vou amar a Eliana com a minha experiência de amor. Eu vou amar a Eliana com a experiência de amor que ela tem. Porque é isso que faz sentido, né? Porque faz sentido para ela. Quer dizer, então, eu vou observar para conhecer, eu vou conhecer para amar. Porque eu preciso, então, porque se trata de amor, eu preciso oferecer para a Eliana uma experiência de amor. Mas ela só faz a leitura de experiência de amor na experiência que ela fez, não na minha experiência. Então, eu não amo a Eliana com o meu amor, eu amo a Eliana com o amor que ela identifica. Isso é uma coisa assim, simplesmente espetacular, porque a gente está falando do modo como Deus ama, não é? Deus ama continuamente saindo de si. Deus ama nos vindo ao encontro da nossa realidade, né? Deus se encarnou, não é? Veio a este mundo para falar de um modo que eu fosse capaz de compreender o amor. É disso que a gente está falando. 4º passo. Você está vendo que está tudo bem assim, um pouco concatenado, não é? 1º passo, comece você. Nossa, o que a Kátia está bebendo ali? É um chá. Legal. Obrigado, querido. 1º passo, comece você. 2º passo, observe para conhecer. 3º passo, conheça para amar. 4º passo, ame para revelar o amor de Deus. Todos nós, de fato, precisamos fazer uma experiência de amor. Aqui eu quero assim, salientar que nós estamos, cada um de nós, muito centrados nos problemas e nas mudanças uns dos outros. Eliana e eu escrevemos um livro que é um guia de espiritualidade para a família, que se chama Quem Tem que Mudar Sou Eu. Tem um pouco desse conteúdo aqui que a gente preparou para vocês. E no capítulo, em um dos capítulos, fala de uma doença chamada problemocentrismo. Não sei se você já escutou falar disso. Problemocêntrica é aquela pessoa que ela está centrada no problema. E as pessoas também acabam sendo um grande problema. A mãe, ela é muito cristã, ela tem experiência com Deus, ela participa das coisas da igreja e tudo mais, mas ela chega no padre Reinaldo e diz: Padre Reinaldo do céu, reza pelo meu filho, porque não estou aguentando mais. Quer dizer, essa mãe, ela acaba considerando que o filho é um problema que precisa ser resolvido, porque ela não está aguentando mais. Então, pode ser que ela, com muita dificuldade, consiga revelar para esse filho o amor de Deus. É nessa direção que a gente vai. E um dos aspectos é esse. Esta necessidade que a gente tem de que as pessoas mudem. Quando, na verdade, se nós formos bem sinceros, quando cada um de nós foi de forma mais madura compreendendo o amor de Deus, nós fomos percebendo que Deus nos ama de fato como nós somos. E nós fomos dando passos de transformação porque nós fomos sendo iluminados por uma experiência que fez com que nós nos enxergássemos. E aí você e eu, e a Eliana, todos nós, começamos a fazer uma experiência muito pessoal. Nós fomos começando, por exemplo, se eu falava palavrão, eu parei de falar palavrão, porque não combina, não é, com a experiência que eu estou fazendo.
Então, mais importante de que alguém, a minha mãe, meu pai ou a Eliana, dissesse assim, pare de falar palavrão, que coisa feia. Não é? O que me fez parar de falar palavrão, estou dando exemplo, tá bom? Nunca fui de falar palavrão, na verdade, mas o exemplo é a experiência de Deus que a gente faz. Então, na verdade, entre marido e mulher e dentro de casa, o que a gente precisa fazer, e esse é uma das coisas mais importantes que a gente queria compartilhar com você, o que a gente tem que fazer, então, é oportunizar a presença de Deus dentro de casa. Porque no que é que nós cremos? Nós cremos que Deus é amor. O Papa Francisco, ele até fala das palavrinhas mágicas, né? E ele fala o quê? Do bom dia, do boa noite, do me perdoe, do boa tarde, né? Me desculpe. Porque são palavras, né? O por favor, né? São palavras tão simples, mas que fazem verdadeiros milagres, né? E que deixam de fazer parte, muitas vezes, do cotidiano. Quantas pessoas, por exemplo, né? Eu fui criada pedindo bênção. Todas as vezes que eu falo, minha mãe está viva, graças a Deus, papai faleceu há muitos anos, faleceu novo, com 72 anos. Mamãe fez agora, esse mês que passou, 90 anos. Todas as vezes que eu ligo para ela, eu sempre peço bênção. Bênção, mãe, né? E eu vejo quanto que isso faz bem para mim, né? Cada vez que eu peço bênção para minha mãe, ela me abençoa, realmente eu sinto o amor de Deus. Quantas vezes a gente, falando sobre esse amor, para revelar o amor de Deus na família, a gente teve vontade já de fazer uma camiseta para que os familiares possam usar e uma camiseta que esteja escrita assim, vem que aqui tem Deus, né? Que cada um da família possa oportunizar o amor de Deus para o outro. Vem que aqui, né? Aqui no abraço, aqui no meu olhar, nas minhas mãos, nas minhas atitudes, vem que aqui tem Deus, né? Vem que aqui nessa casa tem Deus. Porque nós precisamos amar os nossos a ponto de revelar para eles o amor de Deus. Porque se eles experimentam esse amor de Deus em nós, aí sim eles vão ter gosto e vão encontrar sentido de ir na igreja, né? De encontrar o Padre Reinaldo, né? De realmente participar dos sacramentos, das pastorais. Imagina um pai ou uma mãe que diz para o filho assim, que ele tem que se confessar, e esse pai e essa mãe não concedem ao filho uma experiência de perdão dentro de casa. Ele vai entender o que é o perdão, não é? E aqui está uma crítica muito séria a esta atitude que a Eliana mencionou, não é? De pai, mãe, ou de marido, de esposa, que ficam mandando seu cônjuge ir para a igreja, e depois aquele filho que está dando o maior trabalho do mundo, que resolve ir à missa todo domingo, essa mãe não entende que pode ser que esse filho resolva ir para a missa todo domingo só para parar de encher o saco. Porque, na verdade, ele não tem compromisso nenhum. E ela está morta de feliz, dizendo, eu estou satisfeito que pelo menos vai para a missa todo domingo. Como se isso tivesse de fato um significado. E acaba por não ter significado, justamente porque falta esta união entre fé e vida, saúde. Tem gente com o microfone aberto e espirrou. Cuidado aí, pessoal, pelo amor de Deus. Quem foi? Fecha o microfone no nome de Jesus. Gustavo. Nossa, o Gustavo tem uma barba bonita pra caramba. Começando a ver. Olha, super barbo, cara. Jesus, Maria e José. Vamos lá. Quinto ponto. Então, basicamente, agora, para a gente revelar o amor de Deus, a gente precisa entrar num processo de revelação. Você vê que Eliana e eu, a gente está insistindo nessa questão do processo, não é? E de um passo. Eliana já falou agora, quinto passo. A gente tem pressa até, a Lili não está com pressa não, estou falando de nós. A gente tem pressa porque a gente quer uma solução, né? Padre Wilson, me dá uma reza aí
para resolver os problemas lá de casa. O padre, coitado, se ele tivesse essa reza, até que ele ia dar para você, mas o padre sabe que não tem uma reza. Tá vendo? Falei coisa bonita, até tive fogos aqui. Aqui é claro, eu preciso deixar bem claro, não é? Assim, que o valor da oração, meu Deus do céu, é assim, a coisa mais espetacular. Não se pode falar dessas coisas sem que a gente também caminhe para uma espiritualidade madura. Tem gente que faz campanha por causa dos cachorrinhos que sofrem muito, né, com os fogos. O nosso aqui está se jogando na parede, está aqui ele, ó, gente, ó. É o Bião. Está dando um bom trabalho aqui, mas vamos lá. Quinto passo. Revele o amor para santificar sua família. Aqui, nesse ponto, eu gostaria de voltar para uma das intenções do Papa Francisco, que também está, assim, profundamente presente em todo o texto da exortação apostólica, Alegria do Amor, Amoris Laetitia, não é? Que é um convite para que nós entendamos que é nas relações familiares, no cotidiano, que a gente pode fazer uma experiência com valor salvífico. Quer dizer que isso pode salvar, né? O Papa Francisco está dizendo que quando uma família ela vive a partir do perdão, obrigado, dá licença, por favor, nisso que é tão humano está o divino amor de Deus que pode nos salvar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos desfocar da mudança das pessoas e vamos focar a salvação das pessoas. Se nós formos ver o modo como nosso Senhor nos ama e trata todos aqueles com os quais Ele conviveu e se aproximou, nosso Senhor não teve com eles, não teve comigo, não teve com Eliana, nem teve com a Kátia, nem teve com a Lindinalva e a família que está ali, nem com o Gustavo, não teve um discurso de que você precisa mudar. Não é? Pode ser que a gente tenha até escutado esse discurso, mas as nossas mudanças, eu digo mais uma vez, elas aconteceram à medida em que nós fomos assim pondo a cabeça no lugar. Uma experiência com o nosso Senhor que, de fato, iluminou a nossa vida. Então, imagine alguém que está no escuro fazendo uma coisa errada. Só que nem a pessoa enxerga que está errada. Mas a pessoa se coloca ali na luz e ela vai se deixando iluminar cada vez mais. Uma hora, aquilo que ela está fazendo de errado é iluminado. Então, quem é que resolve mudar? É a pessoa. É aquela grande história que todo mundo sabe e a gente sofre pra caramba, que ninguém muda ninguém. Pior ainda se a gente se fixa naquilo que precisa mudar, com o perigo da gente esquecer da salvação. Com o perigo da gente endereçar as nossas famílias para a experiência de salvação. Aqui a gente está falando sobre o céu mesmo, gente, sobre o sentido maior da nossa vida, porque a nossa existência, ela nos é dada para que nós vivamos duas coisas, essencialmente, para que nós amemos nosso Senhor e para que a gente vá para o céu. Não é verdade? Então, aqui está esse quinto ponto, que é revelar o amor de Deus para santificar a nossa família. Aí estamos convidando, sim, que você pare de insistir na mudança e invista na salvação. E a gente investe na salvação como? Começando por nós mesmos, observando quem a gente ama, começando a amar de modo que possa revelar o amor de Deus. Sexto ponto, para a gente não se delongar muito, né, minha gente? Sexto ponto é santifique para amar, para salvar. Santifique, acabei antecipando um pouquinho o conteúdo do sexto ponto. Vou deixar que a Lelica fale um pouco. Daqui, põe o bico aqui no chão, preto. Né, que ele está favorável. Então vai lá. O santifique para salvar vai bem nessa linha, minha gente, que da gente desistir da mudança do outro, porque... Olha que coisa terrível que Eliana está dizendo, gente. Porque quando a gente para pensar, aquilo que a gente quer que o outro mude, quando a gente foca na mudança do outro, existe na maioria das vezes,
um egoísmo por detrás, né? Existe muito amor próprio. Né? Amor próprio. Eu quero que o outro mude, porque vai ser melhor para mim. Nem sempre eu estou pensando no bem do outro. Às vezes, quando a gente para profundamente para pensar naquilo que me incomoda no outro, nas atitudes, dele agir, eu quero que ele mude para eu ter paz, né? Para eu ter sossego, para eu dormir melhor, né? Por uma série de coisas. Mas eu não estou preocupada com a salvação dele. Não estou preocupada com a santificação. Eu quero uma mudança. Mas qual é, lá no fundo de tudo, a razão do desejo dessa mudança? No fundo, é um egoísmo, né? Eu me lembro muito bem que eu insistia demais, assim, com o Du. Eu sempre gostei muito da casa arrumada, sempre. E eu também. E aí eu pegava firme com o Du, sabe? Porque o Du gostava de levantar e deixava a cama desarrumada. Eu falava, Du, arruma sua cama, filho. E aí ficava na cola dele, né? E aí ele chegava assim, não sei por que tem que arrumar a cama. Porque de noite eu vou desarrumar do mesmo jeito. Já vou desarrumar para dormir. Deixa, mãe, para mim a minha cama tá boa assim. Meu quarto tá arrumado desse jeito. E aí eu ficava na cola dele, né? Sempre ali na cola para ele arrumar, pelo menos estender a cama, né? E ficava, aquilo ali me incomodava. E hoje, e aí é interessante que depois de muito tempo, o Du foi morar, casou, foi morar nos Estados Unidos e eles abriram uma empresinha lá de limpeza. E ele falou, e aí ele contando, rindo, sabe? Mãe, olha, eu paguei, mãe, já nesses 2 anos que estou morando aqui nos Estados Unidos, eu arrumei tanta cama, mãe, por todos os anos que você me mandava arrumar a minha cama, e eu não arrumava, mãe, mas muito pior, porque as camas daqui tem 7, tem cama que tem, não sei, mais de 10 travesseiros, mãe, para arrumar, eu tenho que subir naquelas camas altas, estender, trocar a fronha de 10 travesseiros, mãe. E aí foi tão engraçado, e eu olhei para trás e falei, meu Deus, realmente, né, que interessante, né? A vida ensinou para ele uma coisa que eu queria a todo pulso, que ele desse determinado valor, e na época ele não deu, e hoje, depois de casado, que eu nem imaginava que ele iria fazer essa experiência na vida, ele foi me contar que estava fazendo essa experiência. Mas muito mais, quer dizer, claro, sempre a gente focou também na espiritualidade, fazíamos juntos ali a quaresma de São Miguel, tá morrendo de medo, a quaresma de São Miguel, mas, enfim, eu perdi um tempo com algo que não era fundamental, compreende? Que não era fundamental, que era a questão do arrumar a cama, né? Então, às vezes a gente gasta saliva, gasta fosfato, tentando mudar o outro, ao invés de santificar para salvar, né? Focar na salvação. Eu quero que o outro mude, ou eu quero a salvação, quero ver minha família inteira salva no céu. Aqui existe também um perigo muito grande, e pelo fato de nós vivermos em comunidade, da gente sofrer muito com o comportamento de nossa família, quando alguém, por exemplo, tem um filho que se comporta de um modo que incomoda, não é? Principalmente se a gente vive em experiências comunitárias, não estou falando de experiências comunitárias somente das novas comunidades, mas também em comunidades paroquiais, também em movimentos, assim como é movimento familiar. E às vezes também a gente tem medo, porque o filho se comporta de um jeito que todo mundo acaba sabendo, e eu quero ter aquela família ideal, não é? Eu quero que todo mundo se comporte bem, eu quero que todo mundo, que ninguém falte à missa, e aí eu acabo fazendo a minha família sofrer.
não é? Porque eu estou assim com medo do julgamento que as pessoas vão fazer da minha família, porque eu também acabei perdendo esta noção do processo de cada um, não é? Do tempo de cada um. Eu esqueci de mencionar, que caberia bem lá no início, uma frase do Papa Francisco, que é a seguinte, no que diz respeito à família: o primeiro a pedir desculpas é o mais valente. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais feliz. Vamos agora para o 7º passo, tá bom? E depois nós vamos abrir para a sua reflexão, para a sua pergunta, né? Acredito que a Valesca vai nos fazer a mediação desse momento. O último passo, então, número 7, e, na verdade, às vezes eu penso que devia estar no primeiro lugar, torne-se uma pessoa que reza. Parece simples, mas não é. Aqui a gente está chamando a nossa atenção e a atenção de vocês para que, nesse momento, não é? Nessa altura do campeonato, quem ainda não se resolveu com relação à vida de oração, se resolva. Durante muito tempo, na minha caminhada, a Eliana também fez esta experiência, eu sempre pensei que jejum, rosário, eucaristia, palavra de Deus, confissão sempre que necessário, era o ápice da vida espiritual. E eu demorei, mas eu entendi que essas coisas elas são a base da nossa caminhada. Que não é possível seguir em frente, né? Não é possível a gente tratar dessas coisas, não é possível a gente trabalhar isso de modo pessoal e de modo comunitário, de modo familiar ou na vida a dois, se a gente não, de fato, trouxe, se a gente ainda não integrou na vida da gente o jejum, o Santo Terço, a Palavra de Deus, a Eucaristia e a confissão sempre que necessário, como base. Porque um cristão, não é, sem esta experiência, que também ela é processual, tá bom? Tudo dentro de um processo, não é? Não é que todas essas coisas são resolvidas de uma vez, mas a gente se coloca num caminho para que a gente esteja sempre de olho no nosso alicerce, e o nosso alicerce é esse. Às vezes a gente confunde, não é? A vida de oração com espiritualidade. Às vezes, em nossos ambientes, a gente diz, né? Vamos fazer um momento aqui de espiritualidade, quando, na verdade, a gente está fazendo um momento de oração. Sobre a oração, a gente está se referindo como aquele trabalho do agricultor. O agricultor precisa escolher a terra, precisa arar a terra, precisa escolher a semente. É o trabalho árduo. Esse trabalho árduo é justamente trazer para a vida da gente essas realidades. Depois vem o fruto que o agricultor colhe. Esse fruto é a espiritualidade, esse fruto é o que brota da nossa vida, uma vez que a gente está no moído do resolver-se de fato, não é? A respeito do jejum, do rosário, o Santo Terço, a Eucaristia, no mínimo aos domingos, obviamente, mas quem sabe até possa participar mais algum outro momento. Isso é claro, levando em conta o que a gente está vivendo aqui, a confissão sempre que necessário. E quem tem dificuldade precisa pedir, então, ajuda, porque esta é, na verdade, uma base, não é sólida dentro das limitações de cada um de nós, mas que a gente precisa. Penso que é isso, né, meu amor? Agora cai bem aqui a frase do Bento, né? Bento XVI. A gente quer finalizar com uma frase do Bento XVI. Vou pedir para a Lílica ler. Não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor, que cura... Eu que escrevia, ela está enroscadinha, que a minha letra é um terror, mas eu vou ler então, vou salvar minha mulher. Que cura o homem. Calma lá que eu vou te ajudar. Não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor, que cura o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer, de encontrar o seu sentido através da união com Cristo, que sofreu com infinito amor.
Por que a gente está escolhendo terminar com esta frase? Porque esta frase do Bento XVI, ela fala de uma coisa que a gente não gosta de falar sobre ela, que é sacrifício. A gente vive num mundo onde as pessoas, o sentido de sacrificar-se, está ficando uma coisa assim, fora de moda, né? Que não faz muito sentido. E a gente vive num mundo onde as pessoas querem aliviar as dores. E as dores na família são muito grandes. Por isso que faz todo sentido para nós esta frase, quando ele diz assim, não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor, que cura o homem, que cura a família, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer. Então é o seguinte, o que pode acontecer comigo, com você, com a Eliana, é que agora a gente diga assim, mas a minha situação aqui em casa, você não faz ideia como é que está. Entende? Por isso a gente trouxe a palavra do nosso querido Papa Emérito, porque é nesta circunstância onde você está, né? Aí Deus está. Não é? Muitas vezes a gente pergunta, onde é que está Deus? Deus está aí. Deus está na sua mulher, com todas as circunstâncias que ela tem, e quando a coisa apertar, não tenha medo de olhar para a sua mulher e dizer, é Deus. É Deus me chamando à conversão. É Deus me chamando para amar. É Deus me chamando para perdoar. Porque aí nós vamos viver nas nossas realidades mais difíceis essa espécie de amadurecimento que vai nos curando. Entende? Existem feridas na nossa família que elas precisam ser curadas quando sangram. E a gente, na maioria das vezes, aliás, e temos assim todos os impulsos para a gente não sofrer. A gente quer alguma pílula que tire o sofrimento. Não é? E, de fato, esse é um caminho completamente na contramão daquilo que a gente preparou aqui para compartilhar com vocês. É isso, minha gente. A gente havia combinado, né, de um tempo também para escutar vocês ou alguma pergunta. Obrigado pela atenção. Desculpa se a gente se alongou um pouquinho. Alongou nada, tá excelente. Gente, agora quem quiser, né, partilhar, a gente vai de forma breve, porque a gente tem um número, né, grande de pessoas aqui participando. E aí, quem quiser, levanta a mãozinha, ou então escreve no chat que a gente procura para abrir o microfone. Literalmente, né? Quem já está familiarizado conosco já sabe que é só literalmente levantar a mão ou até assinar aí com a própria mãozinha do Zoom aí. A RVR levantou a mão. Rádio Vida. A Rádio Vida, Valesca, levantou a mão. Estou procurando aqui, achei. Aí, pronto, falar. Pode falar já? Pode. Está ouvindo? Boa noite a todos. Boa noite, casal lindo, Ricardo e Eliana Sá. Delícia vocês aqui conosco. Muito boa o conteúdo de vocês. O que me chamou mais atenção foi esse último. Torne-se uma pessoa que reza. Se resolva na sua vida de oração, esse apelo que você fez, né? Então, mais do que nunca, nessa situação tão difícil que vivemos, a oração vai nos colocar de pé. Coloca a família de pé. E é uma realidade que eu procuro melhorar a cada tempo. Procuro, com a minha família, melhorar a cada tempo. Muitas vezes sou até chata. E aí lembrei quando a Eliana disse, né, que nesse sexto aí, dessa insistência da gente querer mudar, mas não mudar. Eu apresento para eles, para os filhos, né, a necessidade da gente estar com Deus, da gente ter essa experiência com Ele. Não saber como conteúdo na mente, sei que Deus é bom, que Deus é amor, mas ter uma experiência com Ele que é importante, não é? E deixa eu me apresentar, perdão, não apresentei. Meu nome é Márcia. O nome do meu esposo é Jorge. Nós temos 19 anos de casados. Muito com a graça de Deus, a gente vai chegar aos 20 no dia 19 de dezembro deste ano, tá? E é uma graça. Eu lembro, viu, Ricardo, no dia do meu casamento, eu senti muito essa
essa palavra de Deus, esse desejo de Deus. Ele, no momento em que o padre dava a bênção para nós, no meu coração, Deus falava assim: nunca esqueça desta noite. E aí, diante dos desafios, eu lembrei daquela noite. Sempre eu lembro. O Senhor vai me fazendo lembrar os desafios que já passamos, né? O que ainda vamos passar, o que estamos passando. Então, eu sempre lembro daquela noite, porque eu escolhi ele. E aí, essa sua música maravilhosa, né? Se amor é decisão, eu decidi te amar. Então, eu sempre falo, eu decidi te amar para sempre. Mas eu quero que ele melhore, né? E eu também quero melhorar, né? Então, um abraço para você, muito bom. Outro, bem grande. Que Deus abençoe vocês. E eu tenho sentido sua falta, viu? Quando você fala, viu, Eliana? Viva Jesus! Ué, vem rezar com a gente o terço de segunda a sexta-feira, às 3 da tarde, no Instagram ou no YouTube. Aí vai ter Viva Jesus, vai matar a saudade. Menina, então, eu perdi o 5º passo. Eu queria que você repetisse, por favor. Folgadinha você, hein, Cici? O quinto é revele. Isso. Revele o amor de Deus para santificar. Revele o amor de Deus para santificar. Bom, beleza, gente. Muito bom. Obrigada. De nada, Beijo, de nada, Cici. minha linda. Outro para ti, Eliane. Essa pergunta foi fácil. Mais alguém? Eu perdi o 2º passo. Segundo passo, Isso. observe para conhecer. Observe para conhecer. Ok? Ok, obrigada. Meu nome é Vané Lúcia, eu sou da paróquia Nossa Senhora da Paz, com o Padre Wilde. Mais alguém? O Padre Valesca. O Padre Reinaldo. Padre Reinaldo. Padre Reinaldo e Fernando também aqui. Padre, pode tirar do mudo aí o seu, por favor? Depois tem Fernando e Nilde. Tira o mudo daí, padre. Tirou? Saiu? Saiu. Oi, padre, sua bênção. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Que é um prazer estar neste momento com vocês todos. A palestra dos nossos irmãos Ricardo e Eliane, muito Reinaldo. Que eu ouvi falar, Padre. Muito interessante. Agora, 2 situações, se eles pudessem nos ajudar um pouquinho. Em relação, sobretudo, o 3º ponto, conhecer para amar, porque este conhecer para amar, a gente associa o amor incondicional de Deus para com todos nós, somos filhos, e o amor do esposo para com a esposa e vice-versa. Só que, nos últimos tempos, a gente não vê muito revelado este amor incondicional de alguns casais, um com o outro, esposa e esposa e vice-versa, em relação ao amor incondicional que Deus tem por todos nós. Quando a gente assiste um casamento, padre, eu, no meu caso, faço sempre questão de lembrar o amor de Deus revelado por Jesus na cruz, o amor que não teve condição nenhuma, ele se entregou inteiramente. Assim deve ser o amor do esposo para com a esposa, da esposa com o esposo. Mas hoje a gente vê uma situação muito frágil. Qualquer coisa, o casamento vai em jogo, aquele consentimento parece que se quebra. Eu falo isso porque eu trabalho um pouco, ajudo na pastoral judiciária, como vigário judicial dos processos de nulidade matrimonial. E o que mais a gente encontra é essa justificativa: não tenho mais amor por ele, eu perdi o amor por ela. Então, como o senhor, a senhora, poderia frisar um pouco mais essa sintonia do amor de Deus, que é incondicional, o amor do homem e da mulher, hoje, que está quase um amor condicional. Qualquer coisa, o casamento vai em jogo. E a segunda posição é como a gente pode aplicar esses 7 passos
bem detalhado que vocês nos orientaram em relação à Semana Nacional da Família. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, como a gente pode ajudar melhor as nossas famílias? Padre, em primeiro lugar, obrigado, viu, por sua presença aqui, muito, muito bacana. O senhor está aqui, Padre Reinaldo, Padre Wilson, muito bom mesmo, obrigado. Padre, uma das coisas que a gente precisa tratar muito, cada um de nós, é que a gente tem uma visão muito imatura sobre o que é o amor, não é? Nós estamos quase que sempre confundindo o amor com emoção. E esta falta de um conhecimento sobre o que de fato é o amor e quais são aquelas potências na pessoa humana que o amor convoca, que é a liberdade, a vontade, a inteligência, faz com que a gente acabe por, no dia a dia, na família, entre marido e mulher, viver o amor de forma muito infantil. Então, se o amor, ele para de tocar em minhas emoções, é como se ele não existe mais. Então, falta o conhecimento, né? É preciso também buscar conhecimento sobre o que é de fato o amor. E também é o momento da gente se questionar, até na experiência com Deus que a gente está fazendo, no sentido de que o amor de Deus por nós, eu não sei quem foi que mencionou aí uma canção que eu gravei, que Amor é Decisão. É uma linda canção, todo mundo gosta muito, mas é uma canção muito séria, né? Porque Deus nos amou com um amor de eleição. Então, o meu amor pela Eliana hoje, ele é um amor de eleição. Não quer dizer que eu não sinta o quanto que eu amo a Eliana. Mas o meu amor por ela tem amadurecido cada vez mais, no sentido em que eu preciso hoje escolher a Eliana. Esse amor de eleição, eu falo da experiência até com Deus que a gente faz, porque o amor de Deus é um amor de eleição, não é? Deus nos escolheu. A palavra de Deus ela está repleta dessa expressão, não é? Que Deus nos escolheu, que Deus nos elegeu, não é? E Deus realiza isso hoje. Esse hoje, não é? É esse tempo de agora. Então você imagina, não é? Um casal ou uma pessoa, um ser humano, não é? Que não entra nesta experiência de amor, nesta vivência do amor mais maduro, ela vai ficar à mercê dos seus sentimentos o resto da vida. Então, uma mulher ou um homem que depois, vamos dizer, de 20 e tantos anos de casado, 30 anos de casado, e diz assim, meu amor acabou. Essa pessoa precisa entender que agora é que é a hora de amar. Começou o amor agora. Porque este amor ele tem tudo para ser muito verdadeiro, porque ele não se baseia mais em emoção, ele não se baseia mais nas minhas expectativas, ele se baseia numa escolha cada vez mais ligada à minha razão. E esse é um movimento muito importante que a gente não pode ter medo de olhar para ele. Porque quando a gente chega nesse momento, todo mundo quer abdicar porque diz que não existe mais amor, porque a gente não está sentindo mais nada. A nossa experiência com Deus, por exemplo, a experiência de amor, se ela permanece como uma experiência de sentimento, ela é muito infantil. Porque o nosso seguimento a nosso Senhor, na experiência do amor de Deus derramado em nossos corações através dele, através de Jesus, é uma experiência de sacrifício, uma experiência de morte, não é? A gente morre todos os dias para cada vez mais poder ter coisas que tem o nosso modo de se comportar que se assemelha a nosso Senhor. Então, quem vive o amor de Deus a nível de emoções, está vivendo como uma criança. Então, isso é próprio de quem ainda está tomando um alimento muito, pensando nas palavras de São Paulo, né? Tá comendo papinha ainda. Então, é hora de amadurecer. Esse é um tema muito complexo, porque também diz muito respeito aonde que a pessoa está, não é? A comunidade que ela vive precisa ser também uma comunidade que ajude a
amadurecer e a conhecer este amor, decisão, que é o amor que, de fato, se assemelha ao amor de Deus. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Padre, a respeito da segunda parte que o senhor falou, Eliana e eu, a gente tentou justamente, padre, nesses passos, a gente tentou trazer o máximo possível para o nosso dia a dia, não é? Aquilo que a gente está assim compartilhando com vocês, que cada um vai acolher também como uma proposta, que é: comece por você, observe as pessoas. Padre, se o senhor pega, se cada um de nós pega um desses pontos, ponto por ponto daquele que a gente está compartilhando com vocês, é uma proposta de vida, não é? É descentralizada dos problemas, focada na nossa vocação para o amor, em vista da salvação dos nossos. Porque onde é que a gente vai viver esse comece por você, observe as pessoas, ame para revelar o amor de Deus no dia a dia, no moído dentro de casa, da família. Entende, padre? Ótimo. Ricardo. Ô, padre, eu queria perguntar, o que o senhor achou dessa história aqui que eu falei sobre a infantilidade da experiência de amor que a gente costuma ter e de repente a gente acha que não tem mais amor, mas na verdade quando o amor está mais maduro, ele está pronto para virar amor de verdade. Ricardo, no chat, tem Fernando agora e Nilde, que eu vou tirar do pronto, tiraram do mudo, e estão pedindo para vocês repetirem a frase do Papa Bento. É o seguinte, eu vou colocar depois do teu WhatsApp, tá bom? Para a gente ganhar tempo, porque a frase não é curta. Tá. Pronto, Fernando. Olá, pessoal, boa noite. É uma alegria, satisfação muito grande, né? E já agradecer a todos vocês, Padre Reinaldo, por nos oportunizar para um momento tão rico quanto esse, né? Que com certeza vai nos ajudar a partir de agora, apesar de estar bem, viver bem, mas cada momento desse nos ajudará para estar melhor, né? Inclusive, o primeiro passo aí, eu acho que é algo que a gente tem que vivenciar todos os dias, né? A gente mora aqui no município de Malhada de Pedras, fala da nossa identidade, somos da roça mesmo, né? Moramos aqui na roça. E somos da Diocese de Caetité. Tivemos a grata satisfação e alegria de ter Padre Reinaldo como nosso pároco, né? Por uma boa temporada, a qual nos ajudou bastante nas nossas caminhadas. Mas dizer assim, gente, é um desafio, né? Porque não é um desafio o nosso dia a dia. E há 28 anos, graças a Deus, estamos muito bem casados, falando na graça de Deus. Há 33 anos que nós nos conhecemos, né? E, assim, a preocupação, porque a gente tem 3 filhos, já é um pouco com daqui para frente, com o futuro, né? Nos tempos atuais, as pessoas, de fato, não têm mais tempo um para o outro. É um pouco, talvez seja uma visão muito crítica da minha parte, mas eu já penso e vejo um pouco isso, né? No tempo, as tecnologias é importante, não tem dúvida disso, a qual está nos ajudando a conhecer todas as pessoas bacanas aqui, mas também talvez a gente não está tendo um equilíbrio suficiente para utilizar e com isso a gente está perdendo essa proximidade com a família. Então, é algo que a gente precisa rever todos os dias e trabalhar isso, né, para que a gente não caia nessa coisa que talvez distancie um pouco a gente e, de alguma forma, hoje nos aproximando de vocês, né? Mas isso foi mais para agradecer e dizer que a alegria sempre. Padre Reinaldo nos ensinou bastante, um grande amigo, irmão. Foi um prazer, viu, conhecer o casal, ou seja, mais próximo, né? A gente já conhecia na televisão alguma coisa dessa natureza. Um abraço, um prazer, viu? Alguma coisa? Querido Fernando e Nilde, muito obrigado pela presença de vocês. Mais alguém? Acho que eu não estou vendo mais nenhuma mãozinha aqui não, Ricardo. O Padre Wilson. Padre, tira o seu microfone do mudo, por favor, pronto. Eu não sei se seria acrescentar ou apenas um pequeno comentário, porque quando são nos dados esses passos, não é? São apresentados esses passos,
Nós encontramos, às vezes, problemas nas pessoas, problemas que aparecem porque eles querem e acham que... eu participei de um encontro ontem com a Eliana e com o Ricardo, eles me deram 7 passos, então eu tenho que andar com um papelzinho na mão, como se eu fosse conseguir tudo hoje, tudo agora. E não é assim. Isso não é um passo de mágica, tudo é um processo, não é? Vocês vão fazer 30 anos de matrimônio, então vocês foram se autoconhecendo um ao outro, amadurecendo o matrimônio de vocês, passaram por dificuldades, momentos de alegrias. Então, a partir do momento que tiveram essa cumplicidade entre vocês, este amor maduro, não infantil, como vocês acabaram de dizer, superando obstáculos, é que foram conseguindo fazer essa síntese, não é isso? Conseguindo fazer essa síntese. Eu digo como padre porque algumas pessoas pensam que tudo é passe de mágica. Então, eu fiz 10 anos de padre. Mas tem muita coisa, Padre Reinaldo tem muito mais, eu acho, muito mais difícil de padre, não é? Então, assim, nós vamos aprendendo de acordo com as realidades. São degraus, não é? Como diz São Boaventura no itinerário da mente para Deus. São passos. Digo isso porque senão é o problema que nós estamos enfrentando. Que o padre perguntou, vocês acrescentaram, né? Falaram belíssimo. Depois de tanto tempo, agora amor acabou. Padre, eu vim aqui agora para o senhor fazer a nulidade do nosso matrimônio. Não é assim. Se aconteceu, foi verídico, livre, espontânea vontade, expresso, um amava o outro, como eu vou anular o que aconteceu? Isso não existe de forma alguma. Então, muitos nos procuram por isso. Porque a gente já enjoou um do outro. Então, os passos são apresentados não para robotizar ninguém, mas para demonstrar, não é, que dá certo, que vale a pena, é verdadeiro. Eu acho interessante quando vocês falam do jeito que vocês disseram, por experiência própria. Não foi apenas que vocês leram aqui para acolá, mas vocês falam e demonstram que vale a pena, que é verdadeiro, e se vocês conseguiram, os outros também podem conseguir, não é isso? Podem conseguir, da mesma forma, não é? Então, assim, esses tipos de explanação, tudo vem do leigo, é muito, muito, muito válido. Eu acredito, assim, ser muito válido. Quando parte da própria experiência para a vida a dois, vida em comunidade, não é? Porque torna-se uma comunidade, né? Esposo, filhos, que sejam, e o povo pensa, participo de comunidade, não tem problema, é só oração e mais nada. E a nossa vida não é assim. Às vezes pensa, quem participa de comunidade, quem é padre, tudo é muito fácil, tudo bem fácil, não é? Então, assim, nós também, como padre, nós temos esses passos, de acordo com a nossa vida religiosa, nossa vida consagrada, que não apareceu de uma hora para outra. Nós fomos formando, não é? Cada degrau, não é? Então, assim, eu já sei do meu limite, dos meus limites, sei o que eu posso, sei como eu posso, até onde eu posso ir. E isso é que nos faz ter amor por nossa vocação, seja qual for, e perseverar sempre e não desistir, não é? Só esse ponto que eu queria ver com vocês, porque às vezes as pessoas pensam que, pronto, deu certo, vou digitar, amanhã eu imprimo e depois de amanhã eu consigo. E quando não consegue, vira um problema psicológico muito alto. A gente faz psicologia, às vezes nós nos detemos na seguinte coisa, né? Eu vou finalizar. Sempre na pedra pequena, não é? E andando já um bom tempo com a pastoral familiar e com casais, eu sempre observo a seguinte coisa: as discussões, as grandes brigas são por bobagens, não são grandes coisas. São coisas, na grande maioria, que eu vejo, que vem a mim, são coisas muito simples. Mas é como aquele grãozinho de poeira, de areia, bem, bem pequeno, que cai no olho e você fica, vai no olho, ele incha, fica vermelho, às vezes dá até problema, porque foi pequeno, mas incomodou, não teve a capacidade de chegar ao outro e pedir desculpas ou dialogar, tornou-se um grande problema. Padre, eu quero agradecer demais a sua fala. Às vezes eu penso que na minha explanação eu falo mais a palavra processo, mas eu estou entendendo agora que eu estou falando até pouco.
Porque nossa grande preocupação é justamente as pessoas entenderem que se trata de um processo. Eliane e eu, a gente sofre uma coisa assim, super interessante, difícil. As pessoas admiram muito o modo como a gente vive, mas a maioria dos casais não querem fazer o caminho que a gente faz. É um caminho árduo. Que é uma resposta pronta, não é? E a gente coloca 7 passos, e a gente traz todos os exemplos para o dia a dia, não é, para a coisa assim mais primária possível, para que as pessoas entendam que se trata de uma construção, não é? Que se trata de um processo que nem tem fim, entende? A gente não vai chegar ao fim desse processo. Quer dizer, ele tem fim com a morte de cada um de nós. Mas até lá é processo, não é? Eu compreendo perfeitamente quando o senhor diz sobre o risco de que alguém faça digite isso daqui, imprima e diz agora que eu tenho que viver isso aqui porque é o que eu tenho que fazer. Uma atitude bem infantil, não é? No sentido de, primeiro, não trazer isso para a sua própria reflexão. Não é? Eliane e eu estamos compartilhando isso com vocês, e, de fato, é um compartilhamento de algo muito genuíno da nossa experiência, construída ao longo de muito tempo. Não é? Então, é preciso entender que essas realidades elas precisam ser aplicadas na vida. Aplicadas no sentido assim, de que a gente aplica uma injeção, não é? Precisa aplicar essas coisas na vida. Não é? Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Aqui está aproveito para chamar a atenção mais uma vez, a respeito da experiência que a gente faz. No sentido assim, porque nós podemos ser pessoas religiosas, no sentido assim, de que a gente faz aquilo que uma pessoa religiosa faz. Vai à missa, participa da pastoral da família, reza o texto junto, prepara a semana da família, enfim. Puxa, a Valesca, que eu vou falar mal dela, que eu conheço pessoalmente. A Valesca faz tudo isso, é uma pessoa religiosa. Só que a religião não chega na vida. A religião ela não chega no modo dela reagir quando as coisas ficam difíceis. A religião não chega para ela dentro de casa, chega só lá na igreja. Então, por exemplo, para encorajar todo mundo a... Que não é verdade. Não, eu falo aqui a Valesca, eu falei do nome dela, porque eu a conheço pessoalmente, para dizer que se a gente não entra de fato nesse processo que o padre aí está dizendo, a gente vai... isso mostra o quanto que a gente está contaminado, né, por uma mentalidade mundana, inclusive até um viés de uma experiência de religião que a gente vê proposto aqui na internet, de tudo que é jeito, que você vai resolver isso hoje, não é? Que Deus tem a vitória, que ela é certa, e que creia que hoje é o dia em que tudo vai mudar na sua vida. E não é assim. Não é assim, mas muitos de nós estamos com esse background, a gente está com esse ambiente dentro de nós. Se isso acontece com a gente aqui, é preciso buscar ajuda. Entende? Se isso acontece entre nós, é preciso dizer, eu preciso aprender, então, a caminhar. Se eu ainda não identifico, por exemplo, aquilo que o padre Denilson, não é? Não, Nilson. Não, o padre Reinaldo. O padre Reinaldo chamou a nossa atenção sobre a experiência do amor. Se eu observo que a minha experiência de amor é uma experiência infantil, baseada nos meus sentimentos, na idade que nós temos aqui, a maioria de nós, essa pessoa precisa de ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda, porque é hora de crescer. Senão a gente não vai entrar no processo, né? Senão a gente vai entender que isso aqui é uma listinha de coisas que eu tenho que fazer e que vai resolver. Ricardo, então... Tem mais alguém? Acho que pelo adiantado da hora, né? Sim. Vamos dormir, pessoal. Então, muitíssimo obrigada. Aproveitar aqui, Ricardo, antes de encerrar, né? Agradecer realmente essa riqueza toda que você tem a nos transmitir, você juntamente com a Eliana. Nós tivemos, né, o grande prazer de compartilhar de momentos pessoalmente aqui contigo. Nós estávamos recém-casados naquela época,
tínhamos 3 meses de casado, podemos compartilhar da presença de vocês. 19 anos já temos. Ai, que saudade. E foi, assim, gratificante tornar público aqui uma frase que você falou para mim lá na pizzaria, quando nós estávamos juntos. Eu nunca esqueci. Você falou, Célio... Que memória, hein? Você falou bem para mim, olhou bem sério, falou, Célio, aconteça o que acontecer, vocês estão começando a vida juntos agora, mas brigue, lute sempre por sua família. Porque tudo que você vai construir daqui para frente, a família vai ser a base de tudo. Então, isso eu nunca esqueci, Ricardo. Assim, a gente tem muito medo de sujar de vocês, porque... Graças a Deus. A gente tem vocês realmente como referencial desde a época de Canção Nova, depois vocês saíram, foram para fazer as missões fora até do Brasil, né? E, graças a Deus, voltaram, estão aqui pertinho da gente, né? Da Bahia, estão da Caju, também mais próximo, mas beleza, pandemia, mas tenho certeza que assim que acabar, iremos nos encontrar assim. Agora, eu queria que vocês aproveitassem também um momento para divulgar um pouco de como a gente pode beber mais dessa fonte também, Ricardo e Eliana, as redes sociais de vocês, divulgar o site, falar um pouquinho também de um aplicativo que vocês desenvolveram, a questão do namoro cristão, acho que é o namoro na net, se não me engano. Torna público isso para a gente, por favor. Olha, para estar próximo da gente no nosso dia a dia, a gente sempre usou as mídias sociais e elas estão, de fato, a serviço da evangelização. Não tem, assim, quase que nada, né, que não seja para evangelizar. Então, basicamente no Instagram, Ricardo Sá CN, CN de Canção Nova, CN. E Eliana Sá CN também é o nosso Instagram. Tem um canal no YouTube, que é Ricardo e Eliana Sá, né? Para os casais, a gente tem uma proposta bem concreta de um retiro online para casais. Isso tem acontecido com grupos de casais que desejam fazer um retiro. Isso aí antes da pandemia. Ou casais mesmo. Viu, gente? Isso já existe desde antes da pandemia, como Deus é bom. Nós temos uma proposta de um retiro online para casais, chama-se Aprendendo a Amar. Digamos assim, parte do conteúdo desse retiro, a gente pôde apresentar um pouquinho para vocês aqui. Bem pouquinho. Mas o Aprendendo a Amar é um retiro online para casais, é um retiro que ele é composto de 21 dias. Então, o casal que adquiriu Aprendendo a Amar vai receber, numa plataforma específica para isso, os 21 dias de retiro. São 21 temas, são 21 vídeos. Esses vídeos eles têm a duração entre 8 a 10 minutos e o casal é convidado a fazer aquela experiência. São 21 dias, mas a gente pede para que não sejam 21 dias corridos, mas que cada dia, porque a gente tem um tema, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem uma partilha, a gente tem uma proposta e a gente tem um diálogo para o casal. Então, eu preciso fazer esta experiência. Quem vier fazer o retiro com a gente vai ganhar de presente um PDF da Amores e Letícia, vai ganhar de presente um mini curso de finanças para o casal, que a gente já observava bem antes da pandemia que os casais, a questão financeira ela pesa muito, é um problema bem grave entre os casais e não se conversa sobre isso. E o que tem mais? Amor de presente? Tem o... e nós estamos durante... Como levar... Assim, tem o e-book, um passo a passo para levar meus filhos para Deus, que é também um presente. E durante esses 21 dias, participa com a gente de um grupo exclusivo de partilha no Telegram. Esse retiro, o Aprendendo a Amar, está no nosso site, e é o ricardoelianasa.com.br. Essa é uma maneira muito bacana da gente fazer um caminho juntos. Por exemplo, nós temos aqui, não sei, 40 casais, 30 casais. Se esses 30 casais vêm fazer com a gente junto o retiro online, o Aprendendo a Amar, a gente acompanha esses 40 casais, esses 30 casais durante os 21 dias, que é a proposta inicial para o retiro. E aí a gente pode aprofundar, assim, a nossa vocação para o amor. A gente julga que é o mais urgente da gente fazer agora, porque se a gente trabalhar a nossa vocação para o amor, porque somos pessoas cristãs, não é?
no centro deste amor está Deus mesmo, né, que é a fonte de toda cura e de toda bênção que a gente precisa. Então, agradecer a vocês mais uma vez, muitíssimo obrigada, excelente partilha, momento maravilhoso. Agradecer a todos que estiveram aqui, aos nossos parceiros, né, Júlia e Kátia, que sempre estão conosco, muitíssimo obrigada, a todas as outras dioceses, né, as comissões diocesanas que estão aqui. Foi um prazer muito grande nós termos aqui hoje os padres, né, o padre Reinaldo, o padre Wilson, o padre Raimundo também estava aqui, e pedir que Deus abençoe cada dia mais as nossas famílias. Eu vou pedir ao padre para finalizar. O padre, qual? Cadê o padre? Meu Deus. O padre Wilson está aqui. Pronto. O Renato também. Wilson? Oi. Pode, Reinaldo, pode, Reinaldo. Vamos rezar juntos, todos. Como os 7 passos finaliza com a oração, né, nos pedindo para rezar, vamos rezar e pedir ao nosso Deus que nos conserve unidos na fé, na perseverança, sobretudo na busca da santidade. Rezemos juntos a oração que seu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, Padre Wilson e eu vamos pedir a Deus a bênção para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela proteção da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, desça sobre nós, sobre nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Da alegria do Cristo, que vive e reina para sempre, permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Padre Wilson. Jesus, Maria e José. Que alegria a presença do Senhor. Nossa, é. Jesus, Maria e José. Nossa família. Nossa é. Jesus, todo Maria mundo e aí. José. Nossa família. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau. Padre Reinaldo, e o Kisuke vai ser aonde? Rapaz, veja só, amanhã na vitória do Flamengo, Ah, meu Deus do céu.